sábado, 14 de agosto, o Tambor Imóveis e Negócios está começando. Você sabe como a Lei Geral de Proteção de Dados impacta o mercado de trabalho na pandemia? No programa de hoje, vamos falar sobre esse tema. Aqui no estúdio já estão comigo os advogados especialistas no direito administrativo e civil, Torben Maia e Elias Vasconcelos. Tem também as melhores oportunidades das principais construtoras imobiliárias da Paraíba, no nosso giro de ofertas. No quadro Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, vai falar hoje sobre as perspectivas para o mercado imobiliário ainda em 2021, ainda esse ano. Novidades. Vocês já sabem, para participar ao vivo com a gente, basta apenas enviar mensagem para o nosso número de WhatsApp. Anote aí, 99854-2857, eu vou repetir, 99854-2857. Aguardo vocês. Tambor Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. As empresas que não se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados podem ser punidas. A medida que garante a privacidade de clientes já é uma realidade no setor imobiliário. Acompanhe a nossa matéria especial. Enquanto você assiste a essa reportagem, diferentes dados seguem circulando pelas redes. Informações pessoais estão nesse meio. A Lei Geral de Proteção de Dados visa definir regras para coleta e armazenamento de informação. No mundo dos imóveis, a lei também é importante. Na empresa do Alisson, ela já é levada em consideração. Nós criamos um comitê interno de privacidade e proteção dos dados dos nossos clientes, né? E com isso nós procuramos garantir aos nossos clientes a máxima integridade e segurança no tratamento dos dados pessoais dele. Então, as hipóteses de tratamento já estão bem definidas, bem como nós temos reforçado a segurança dos dados dos clientes também por meio da validação e avaliação dos processos e do trâmite dos dados do cliente internamente dentro da empresa. Na Prefeitura da capital, ela é considerada e debatida. Uma das estratégias utilizadas pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para disseminar o conhecimento a respeito dos direitos do cidadão e a respeito dos requisitos definidos na LGPD é justamente a realização de debates virtuais que contarão com a participação de especialistas na área de proteção de dados, para que através desses debates seja possível a transferência desse conhecimento não apenas para os servidores da Prefeitura Municipal de João Pessoa, mas também para estudantes e para os cidadãos comuns que eventualmente não tenham acesso a essa informação específica sobre a LGPD. Empresas públicas e privadas devem estar atentas à lei. Ela é uma lei que se aplica ao tratamento de dados pessoais, ou seja, somente de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas. Ela também leva em conta toda a cadeia de tratamento, não só aqueles que detêm os dados, mas também todos aqueles que têm acesso aos dados. Por isso, ela é uma importante ferramenta na questão do combate à corrupção, pois todas as empresas e instituições públicas e privadas precisarão estar adequadas a ela, adotando boas práticas de segurança da informação, tecnologia da informação, bem como nós, os titulares dos dados, teremos um acesso, ou pelo menos deveremos ter um acesso mais facilitado a toda a cadeia de dados que as empresas ou as pessoas físicas que tratam dados têm de nós. Ela valoriza muito a questão da autodeterminação informativa, que é, para o âmbito digital, a questão da nossa privacidade, ou seja, ela tenta devolver para nós, titulares dos dados, o direito à privacidade, a saber o que estão fazendo ou tratando ou como estão tratando nossos dados.
Com relação aos entes públicos e privados, todos, e aí absolutamente todos devem se adequar. Ela não tem público-alvo específico com relação ao tamanho. Então, de uma pequena empresa a uma grande empresa, de um profissional liberal que trate dados para fins comerciais, qualquer fim econômico, melhor dizendo, ele precisa estar adequado, desde os órgãos governamentais até os entes privados e os profissionais liberais. A Lei Geral de Proteção de Dados foi criada para garantir a segurança e privacidade dos dados pessoais. Aqui no estúdio, eu recebo ao vivo os advogados especialistas no direito civil e administrativo, Dr. Torben Maia e também Dr. Elias Vasconcelos. Você pode sim participar aqui ao vivo, já sabe, mas só por mensagem do WhatsApp. Anota novamente aí o número 99854-2857. Obrigado pela presença, doutor Elias, doutor Torben, dia de sábado, assunto bacana, as pessoas acham que é uma coisa nova, mas já está em vigor. E eu lhe pergunto, como surgiu essa ideia da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados? Bom dia, doutor Torben, muito obrigado pela presença. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço para estar hoje aqui na manhã do sábado falando sobre uma novidade importantíssima que atinge em cheio todas as empresas e os órgãos públicos que também trabalham com algum tipo de tratamento de dados. E embora a gente esteja ouvindo falar bastante sobre a LGPD nos últimos dias, essa não é uma novidade aqui no Brasil. E nem no mundo, porque esse trabalho, esse processo de regulamentação de tratamento de dados é algo que a gente já viu acontecer há muitos anos em outros países. Mas alguns eventos a nível global reaqueceu esse debate sobre a importância de se proteger as informações dos cidadãos. Hoje a gente vive numa sociedade cada vez mais digitalizada, com menos privacidade, então é preciso que haja uma camada mais de proteção, de modo que há um movimento global para que seja feita a proteção dessas informações. E aqui no Brasil, a política pública de proteção de dados pessoais dos cidadãos, ela foi implantada pela LGPD. É uma lei ainda de 2018, no governo Temer, que após algumas movimentações de sempre colocar um pouco para frente a sua entrada em vigor, no finalzinho do ano passado, a lei começou a funcionar aqui no Brasil. Mas, diante desse nosso cenário de pandemia, de uma crise sanitária muito grande, é difícil que outras pautas, e é natural que haja essa dificuldade de outras pautas entrar no debate, por conta dessa emergência em saúde pública. Mas a LGPD ela já está funcionando desde 2020. Só com uma ressalva, que foi com relação às penalidades, porque agora existem obrigações que devem ser cumpridas, direitos que foram dados aos cidadãos e que, se isso não for obedecido, existem penas que podem ser aplicadas. Essas penas, elas foram prorrogadas até agosto desse ano. Então, agora em agosto, essa última parte da lei começou a funcionar. Doutor Elias, muito obrigado aí pela presença. Qual é o objetivo, na verdade, da LGPD e, como a gente viu na matéria, quem especificamente se destina a ela? Muito obrigado pela presença e seja bem-vindo. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Torben. Bom dia a você que está nos assistindo. A LGPD, na verdade, a gente costuma dizer que ela tem dois objetivos centrais. De um lado, ela quer garantir a privacidade do indivíduo e, nesse momento, quando ela garante a privacidade, ela gera as obrigações para alguém. Esse alguém são as pessoas públicas, as empresas que realizam tratamento de dados pessoais. E, na medida que ela gera esse direito à privacidade, ela também garante, Rômulo, o que a gente chama de desenvolvimento tecnológico e inovação. Por quê? Porque é uma ruptura. Empresas, órgãos públicos, eles não podem mais agir do jeito que eles agiam antes. Eles têm que prezar pela segurança da informação, pelos dados dos titulares. Então, a gente entra nesse espaço, né, de conformidade com a LGPD. O que é que ela é? O que é que ela tem como objetivo? Centralizar
fazer com que o titular seja o dono realmente dos dados. Porque por muito tempo se achou que as empresas eram que estavam tomando como base esses dados, sendo dona desses dados, quando na verdade o dono é do titular. Ele que tem que dizer o que é que deve ser feito ou não com seus dados pessoais. Pegando o doutor Torben, essa deixa aí, doutor Elias, o que a gente pode entender, o telespectador que está nos assistindo agora, o que são dados pessoais? O que a gente pode dizer assim, esse dado é do titular, é pessoal, não é público, não é de direito da empresa, nem do órgão, nem de nada? Excelente pergunta, Rômulo. O dado pessoal, segundo a LGPD, que define o que é dado pessoal, ela trouxe uma definição bastante ampla com relação à especificação dessa informação. Segundo a lei, uma informação ela pode ser caracterizada como um dado pessoal e, portanto, de titularidade de alguém, de uma pessoa física, seria toda a informação segundo a qual a gente conseguisse identificar uma pessoa por trás. Então, existem aqueles dados pessoais mais tradicionais, que a gente já conhece muito, que é o nome de alguém, é o CPF de alguém, o RG, uma foto de uma pessoa, mas existem diversas outras informações pelas quais a gente consegue também identificar uma pessoa. Por exemplo, é muito comum a gente acessar um site e esse site coletar algumas informações nossas, como, por exemplo, o número de IP do computador ou o número a geolocalização daquela pessoa, e às vezes quando você coleta essas informações e faz uma conexão, você consegue identificar quem era que estava ali por trás. Então, um e-mail, uma geolocalização, um endereço daquele cidadão, às vezes é suficiente para identificar uma pessoa, e isso pode ser também considerado um dado pessoal, segundo os olhos da LGPD. Elias, pegando essa deixa aí, a gente viu na matéria as pessoas falando muito tratamento de dados. O que pode ser considerado esse tratamento de dados e que as pessoas tenham essa cautela, esse planejamento? Bom, Rômulo, a LGPD ela define o que é que vem a ser o tratamento de dados. O tratamento é toda a atividade, toda a operação que vai envolver um dado pessoal. Então, se determinado órgão público, empresa, faz uma coleta de um dado para um cliente, um eventual cidadão, ele está fazendo tratamento de dados. Na medida que esse órgão público, essa empresa, pega essa informação, compartilha com alguém, o compartilhamento é considerado um tratamento de dados pessoais. Ou mesmo quando há uma mudança, né? Às vezes a pessoa muda de endereço e quer atualizar junto aos órgãos, junto às empresas, elas fazem essa solicitação e essa mudança é considerada um tratamento de dados pessoais. Tratamento de dados já foi explicado aí, mas ainda muitas dúvidas aqui. As pessoas estão mandando muitas perguntas. Um abraço aqui para a Helena, para a Francisca, para o Iago e a Júlia, que estão nos assistindo no Bessa, para a Maria, para a Catarina e para a Fábio Filho, que está nos assistindo no Pedro Gondim, para Edmara Brandão e Antônio Alves, que são de Patos, estão dizendo aqui que estão no Holandas Prime nos assistindo. Um abraço, obrigado pela audiência. E muita gente perguntando, Torbe, o seguinte: em quais casos de tratamento de dados pessoais a lei se aplica? Rômulo e demais ouvintes que estão nos acompanhando, essa é uma pergunta interessantíssima e isso é algo que a gente consegue ver mais na prática a incidência dessa lei na vida das pessoas. Então, a lei também é uma norma extremamente ampla e genérica, porque ela se aplica a todo tipo de tratamento de dado pessoal dentro de uma empresa, dentro de um setor público e até mesmo em casos mais comuns, como num condomínio, por exemplo, que faz também um tipo de tratamento de dados. Às vezes aquela coleta que deixamos ali a nossa biometria ou uma lista com o nome dos convidados para uma festa, também existem dados pessoais e, segundo a LGPD, também precisa obedecer aos requisitos da lei. Então, todo tipo de tratamento de dados, seja a coleta, seja o compartilhamento com uma outra empresa ou com uma outra pessoa, deve obedecer aos requisitos da LGPD. Então, a norma é muito ampla e bem genérica, de modo que ela se aplica a toda espécie de tratamento de dados pessoais. Eli, existe uma prática no passado, seja empresa pública ou empresa privada, das pessoas darem os bancos de dados, né, para empresa de marketing, telemarketing,
era uma festa e ainda continua a gente sendo perturbado por ligações por telefone, celular. Mas como é que fica, muita gente perguntando isso, como é que fica o compartilhamento de dados, que hoje em dia com a internet é o que mais você vê, mas esse compartilhamento de ceder, de emprestar ou até mesmo de vender de dados de terceiros? Exatamente, Rômulo. Acontece que a LGPD ela não proíbe nenhum tipo de compartilhamento. Na verdade, ela autoriza em 3 situações. Quando a empresa ou órgão público, por sua liberalidade, ele decide compartilhar esse dado pessoal. Por exemplo, digamos que um cliente chegue para fazer um cadastro na imobiliária e a imobiliária decide colocar esses dados do cliente em um banco de dados, em um software. Esse momento é um compartilhamento por opção da empresa, o que é diferente quando um próprio titular ele decide que deve ser feito esse compartilhamento. Como é que isso acontece? Digamos que a LGPD ela cria um direito chamado direito à portabilidade, que é o direito que o titular tem de pegar seus dados de que está em um local, uma empresa, um órgão público e transferir para outro. Então, nesse caso, surge por opção do titular, diferentemente do caso anterior, que é por opção da empresa. A empresa decide colocar em um software e, por isso, há esse compartilhamento. A terceira situação é quando uma lei ela obriga que haja esse compartilhamento. Então, quando uma empresa ela vai contratar um funcionário, ela precisa informar os dados do funcionário por meio de um software chamado E-Social, né? Ela precisa fazer esse compartilhamento com o Estado. Então, são 3 situações que a LGPD ela não proíbe, ela permite. Agora, é claro, tem que se analisar o caso concreto, se realmente aquela pessoa foi informada do compartilhamento para evitar justamente essa questão que você falou, que é o compartilhamento dessas ligações que a gente recebe no dia a dia. E aqui o Pedro, ainda nessa história do compartilhamento com terceiros, ele pergunta o seguinte, Alice. Pergunta aí sobre as redes sociais, principalmente Instagram, onde as pessoas compartilham muitas informações um do outro, se isso também está com a proteção da LGPD. Exatamente, né? Só que a partir do momento que a gente compartilha uma determinada matéria na nossa rede social, né? Nossa rede social ela é pública. Então, desde que não haja uma violação ao direito de outrem, não vai incidir a LGPD nesses casos. Só ainda muita pergunta. E o WhatsApp, que às vezes é fechado em tese, nos grupos 256, mas não deixa de ser um compartilhamento, né? Exatamente. É que você disse. E o Telegram cabe até mais, né? Mais de 80 mil pessoas podem ocupar grupos de Telegram. E, na verdade, a gente tem que se atentar ao que realmente é o conteúdo daquele compartilhamento, como eu falei, se ele está violando ou não o direito de uma pessoa, manchando a imagem de alguém. Tobi, a gente vai para o intervalo, mas já vou deixar um desafio para você sobre as diretrizes da LGPD, porque a gente precisa saber quais são essas diretrizes, informar o público para que as pessoas tenham cuidado e planejamento. Mas não respondo agora não, vamos deixar para o próximo bloco. Uma pausa na nossa conversa para irmos ao intervalo comercial. Permanece aí com a gente, não troca de canal. Voltamos já já. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós, é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Preste bem atenção, essa dica é quente. Você que procura imóvel, faça uma compra decente. O corretor de imóveis vai te proteger juridicamente. Conte com o corretor, pois de imóvel ele entende. Porteiro não é corretor, nem o síndico, nem zelador. Quem quer comprar de imóvel segura, sempre procura o melhor corretor. Procure um corretor de imóveis credenciado pelo CRESP-PB que sua compra vai dar samba. Acesse confienocorretor.com.br. Eu, Éder da Jamp e minha equipe temos mostrado para várias pessoas que elas podem, que elas conseguem realizar o tão almejado sonho da casa própria. Aqui na Fábrica de Sonhos, a Jamp Imobiliária, você e sua família é tratado da forma que vocês merecem, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa!
Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e vamos contar as novidades do residencial BenTV no bairro do Geisel. Bom dia, Graziele. O que a nossa Zona Sul, que está nos 5 cantos das cidades, traz de novidade para o Tambaú Imóveis e Negócios? Bom dia, Rômulo. Bom dia para você que está nos assistindo e vai sair do aluguel nesse final de semana. Hoje, nós da Zona Sul Imobiliária trazemos o residencial BenTV, localizado no bairro do Geisel. Ótima oportunidade para você realizar o sonho da casa própria e sair do aluguel. Com apartamento de 2 quartos, sendo um suíte, sala para 2 ambientes, varanda e uma área de lazer completa, do jeito que você e sua família merecem. Com piscina, salão de festa, academia, playground e muito mais. Um lindo apartamento. Então, se você se interessou, pode entrar em contato com a gente da Zona Sul Imobiliária no número 3045-2020 ou no 8700-2020. É o WhatsApp, pode mandar aquela mensagem. Temos corretores de plantão de domingo a domingo para melhor te atender, fazer aquela simulação. Então, você não pode perder essa oportunidade do residencial BenTV. Entre em contato, faz a sua reserva, uma ótima oportunidade e um lindo apartamento, Também estamos localizados em 5 bairros aqui em João Pessoa, no bairro do Bessa, Bancários, Mangabeira, Valentina e Geisel. Assim fica muito fácil, Rômulo, de realizar o sonho da casa própria. Estamos aqui para priorizar o seu sonho. Então, vem para melhor, que é a Zona Sul Imobiliária. Estamos há mais de uma década no mercado. Graziele, muita gente tem me questionado, e não é pouco, até aqui na redação da TV Tambaú, que as pessoas que são autônomas, como é que ela vai poder provar a sua renda? E se podem realmente ter todos esses benefícios, inclusive de vocês pagarem exatamente a escritura, para eles não ter esse gasto? Com certeza, Rômulo. Você que é autônomo, você que tem renda informal, a sua comprovação vai ser através de fatura de cartão de crédito, extrato de movimentação bancária e outra documentação que está no seu nome também, Isso vai comprovar a renda do pessoal autônomo e, assim, documentação inclusa. Zona Sul Imobiliária disponibiliza para o cliente, porque aqui a gente facilita realmente o seu sonho. Obrigado, Grazi. Até o próximo sábado. Obrigada, Rômulo. Você sabe quais são as garantias locatícias que o inquilino tem que apresentar? Dr. Bruno Bassi, ele vai tirar todas as suas dúvidas agora. Bom dia, meu amigo Bruno. Muito bom dia, meu amigo Rômulo Soares. Muito bom dia a todos que nos assistem pela TV Tambaú. Inicialmente, gostaria de dizer que é um grande prazer estar participando mais uma oportunidade deste programa e contribuindo com temas relevantes do direito imobiliário. Nesta manhã, em especial, nós vamos falar um pouco a respeito das garantias locatícias que estão dispostas no artigo 37 da Lei 8245/91. Ou seja, são aquelas modalidades de garantias que podem ser exigidas pelo locator ao locatário para firmar aquele contrato de locação. A primeira delas diz respeito à famosa caução, que são bens móveis ou imóveis que podem ser exigidos do locatário. O que é mais comum, é mais frequente nos contratos de locação, é a possibilidade de antecipação do valor de até 3 locações, 3 valores de aluguéis por parte do locatário que deverão ser depositados em caderneta de poupança para garantir aquele eventual contrato de locação. A segunda modalidade que é prevista no artigo 37 diz respeito à famosa fiança, que é o fiador, que é um terceiro não diretamente ligado ao bem, mas que por força do contrato pode vir a ser acionado em caso de eventual inadimplemento por parte do locatário.
Obrigado, Bruno. Excelentes informações. Agora a gente continua falando um pouquinho a mais sobre a LGPD, que ela impacta, sim, o mercado de trabalho nessa pandemia. A gente fala muito de pandemia e é uma realidade na nossa vida, os protocolos, a vontade que a gente tem que todos sejam vacinados, mas a LGPD está aí. Quais são as diretrizes que a gente pode dar, pelo menos as principais, ao telespectador, Torben, para que eles possam também entender que é algo que veio para somar. A proteção não é uma proteção que traz só a questão da sanção, que a gente daqui a pouco vai falar. Rômulo, as diretrizes da LGPD, eu gosto sempre de encarar esse momento que nós estamos vivendo como sendo um encontro marcado que as empresas e o setor público, porque são os dois principais atores que mais tratam dados pessoais das pessoas, é um encontro marcado com duas questões. A primeira com organização e a segunda com tecnologia. Por que a gente pode extrair essa conclusão? A LGPD, ela fala de diversas diretrizes que precisam ser obedecidas. O objetivo principal é a proteção dos dados pessoais das pessoas. E isso só é possível de ser feito no mundo em que vivemos, de tantas informações sendo coletadas, processadas, se você tiver organização. Então, por isso que a lei fala em boas práticas, fala em governança, e você só consegue obedecer a lei se você tiver um nível de gestão bastante apurado. É isso que a gente fala de boas práticas em matéria de proteção de dados, em organização e em governança. Tendo isso, a empresa e o setor público, você consegue conferir segurança àquelas informações. Então, uma das principais diretrizes é as boas práticas, é a gestão organizada, é uma governança interna. Então, essa LGPD marca um encontro com a organização. E o segundo ponto, o segundo encontro, seria um encontro marcado com a tecnologia. Porque, mais uma vez, para ser organizado, para conseguir imprimir um nível alto de gestão, tem que haver investimento em tecnologia. Porque é muita informação que hoje precisa se gerir e não tem como se fazer um trabalho mais manual. Você precisa imprimir automação, precisa imprimir um sistema que permita esse nível de organização e consiga trazer segurança para essas informações. Um abraço a Juliana e a Alana de Patos, que está nos assistindo, a Carla de Uiraúna, a também ao Bezerra, que está nos assistindo em Cajazeiras, a Neta de Santa Luzia e a todos que estão mandando beijos, abraços, muitas fotos. Obrigado pela audiência. Uma pergunta, Elisa, aqui que as pessoas estão falando, vocês falaram muito de consentimento, mas o evangelista, ele pergunta assim, diga aí aos meninos o que é que eles podem responder sobre o que a lei entende por consentimento do titular dos dados. O que é que significa isso? Então, respondendo a pergunta de evangelista, né, e a dúvida de muitos, o consentimento é aquela manifestação que o titular dá sobre o seu dado. Só que ele tem alguns requisitos, ele não pode ser dado de qualquer forma. Ele tem que ser uma manifestação livre e inequívoca. A manifestação livre é aquela que é feita sem qualquer tipo de pressão. A pessoa, por livre e espontânea vontade, vai lá e dá o consentimento. A manifestação inequívoca é aquela que não permite dúvidas. Você tem que dar aquele sim para realmente a empresa, o órgão público, fazer o tratamento dos dados pessoais. Então, o consentimento, na verdade, de acordo com a LGPD, ele só é uma das hipóteses que as empresas, que os órgãos públicos, o mercado imobiliário pode fazer o tratamento de dados. É só uma dessas hipóteses, o consentimento. Por exemplo, ainda nessa linha do consentimento, muita gente perguntando aqui, quando vai fazer uma pesquisa na internet, de uma matéria, quando vai fazer alguma coisa, tem lá uma mensaginha de cookies, essas coisas, dizendo assim, para você prosseguir tem que concordar. É esse tipo na internet também de concordar? Exatamente, Rômulo. Nos sites, as empresas costumam colocar lá na nota de rodapé, né, a política de privacidade. A política de privacidade, que é o que ela está informando, o que é que vai ser feito com os dados pessoais. E com relação aos cookies, os cookies são rastreadores que verificam a navegação de determinado usuário na internet.
Então, é necessário ter esse consentimento do titular. Geralmente a pessoa coloca lá, como você falou, o aceito ou marca lá um checkbox, dando autorização, dando consentimento para aquela empresa tratar os dados pessoais. Muita gente aqui perguntando, vocês estão falando muito aí sobre esse assunto, muito interessante, choveu aqui de perguntas. E uma das perguntas que mais aqui eu pude selecionar enquanto vocês falavam, é quem fiscaliza? Existe órgão, existe empresa? Como é que há essa fiscalização? Porque eles dão um exemplo aqui, por exemplo, que o PROCON fiscaliza quem quebra o direito contra o consumidor com base na lei do consumidor. E nesse caso da LGPD, quem é o órgão que, por acaso, o telespectador se sinta vilipendiado do seu direito ou acha que alguém está usando seus dados indevidamente, ele pode socorrer? Excelente pergunta, Rômulo. A LGPD ela trouxe repercussões em duas esferas. A primeira esfera é a esfera administrativa, e você falou um caso bem interessante, que para o Código de Defesa do Consumidor existe um órgão muito conhecido que fiscaliza essas matérias, que é o PROCON. E a LGPD, em matéria de proteção de dados, seguiu a mesma ideia, porque ela criou também um órgão específico, que é o PROCON dos dados, né? Que a gente pode chamar de forma didática, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão federal, ele já foi criado, ele já tem seus diretores nomeados, ele já tem a possibilidade de aplicar algumas penalidades e ele vai fazer essa fiscalização em matéria administrativa. Então, hoje, quem vai fiscalizar a lei de maneira muito apurada é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fiscalizar, vai aplicar penas, mas nada impede que outros órgãos, e isso tem acontecido também, que façam essa fiscalização em matéria administrativa. A gente viu alguns órgãos, como o PROCON, de alguns estados, fazer esse tipo de fiscalização também. Existe um órgão federal também, vinculado ao Poder Executivo Federal, a Presidência da República, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, também está tendo algumas atuações nesse sentido. E o Poder Judiciário, a nossa Justiça, ela pode também, diante de casos concretos, de casos específicos, em que as pessoas se sintam lesadas em matéria de LGPD, que elas busquem ali uma indenização, um dano moral, por eventual dano que sofreram por violação dos seus direitos em matéria de proteção de dados. Pegando essa deixa aí do Dr. Mentor Elias, quais as medidas que elas têm legitimidade, a ANPD, ela pode tomar em proteção do próprio mercado como um todo? A gente tem um mercado, por exemplo, que é muito competitivo, que é o mercado da construção civil e imobiliário. Tem o mercado do turismo, que você chega no hotel, você já tem que preencher a fichinha com seus dados. O que a ANPD, ele pode ou ele não pode? Bom, a ANPD é o órgão vinculado à Presidência da República, só que ele ainda está se estruturando, ele ainda tem um quadro de servidores muito baixo. Então, a gente acredita que nesse momento inicial ele vai agir mais por demanda, por solicitações. Então, quando o titular do dado ele buscar uma informação junto a uma empresa, junto a um órgão público, junto a um próprio hotel, quando a gente faz aquele cadastro lá, ele não tiver seu pedido atendido, ele vai fazer uma denúncia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e essa autoridade vai lá bater na porta da empresa para buscar informações. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive, ela já divulgou um calendário do quais vão ser os próximos passos dela. Só que ela já deixou claro, Rômulo, que esses passos iniciais vão ser mais de conscientização. Ela quer ouvir a sociedade, quer ouvir os titulares dos dados, quer ouvir as empresas, para poder, de fato, começar a aplicar essas penalidades, que vão de multas altíssimas, né, de 2% do faturamento até 50 milhões, podendo culminar em multas diárias, suspensão da base de dados. Então, é uma gama aí de penalidades que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai poder aplicar tanto às empresas, os órgãos públicos e até as pessoas físicas que tratam dados pessoais, geralmente ali com fins econômicos. Às vezes a pessoa está na informalidade, vende seu produto. A LGPD também incide nesses casos e cabe à autoridade fiscalizar, regular esse mercado, aplicar as penalidades.
Nós vamos para um giro de ofertas, Torben, e também vamos para um intervalo, mas muita gente aqui já perguntando sobre qual a dica que você pode dar sobre a adequação, seja das empresas públicas, seja das empresas privadas. O que é que você pode sugerir para que as pessoas não fiquem surpresas, por exemplo, com a fiscalização chegando na sua porta? Mas não responda nada agora, não. Antes de adquirir um imóvel, é preciso procurar por boas oportunidades. E aqui no nosso programa, a gente separa as melhores para você. Bia Freire mostra todos os detalhes agora da construtora Aliança. Acompanhe. Um condomínio de casas prontas com muito conforto e lazer. Assim é o Aliança House aqui na BR-230. As obras estão em ritmo acelerado e hoje a gente veio mostrar para vocês. Diego, cada dia que passa, as casas estão tomando mais e mais forma. Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu e o que vem por aí. Então, Camila, estamos avançando nos serviços de estrutura. Atingimos a marca de 78%. Nas alvenarias, atingimos 35%. Iniciamos os serviços de forro e de revestimento externo em pedras naturais. E conforme cronograma, agora em agosto, iniciaremos os serviços de revestimento interno de piso e parede. Comodidade de um condomínio fechado e o conforto de viver em casa com espaço para tudo o que te faz feliz. Esse é o Aliança House. Para saber mais, acesse os nossos canais de atendimento ou consulte o seu corretor. Credibilidade é tudo. Viu que a Aliança acaba de mostrar o desempenho, né, da sua obra. Liga agora para todos os corretores de imóveis da construtora Aliança, estão de plantão. Antes mesmo de você ver qualquer outro imóvel, liga para lá. Garanta você que a equipe que está preparada para lhe atender agora vai realizar o sonho da carta própria com segurança jurídica. Vamos para mais um intervalo, só são 2 minutinhos e voltamos já já. Estou aqui no segundo andar do Mais Imperial Residência, obra que está bastante avançada e em ritmo acelerado. Nós já iniciamos os acabamentos das fachadas e as instalações elétricas e hidráulicas dos apartamentos. Nos apartamentos, o assentamento do revestimento de piso e parede já foi iniciado. E como vocês podem ver, as instalações elétricas já estão bem avançadas. Mais Imperial Residência, equilíbrio e plenitude que marcam a chegada da Mais Construtora no bairro do Bessa. Um sucesso de vendas que restam poucas unidades. Entre olhar o mar da varanda, mergulhar na piscina ou fazer umas comprinhas no shopping, fique com os 3 em um MRV como a Grande João Pessoa nunca viu. E seja bem-vindo ao seu novo mundo com o melhor de Intermares à sua volta. O mundo do Reserva ao Magre. Um MRV com elevador, opção de varanda e muito lazer que está esperando por você com condições facilitadas. Confira, ligue, chame no WhatsApp ou acesse mrv.com.br. Tenho uma história muito bonita com a TV Tambaú, porque foi meu primeiro emprego como jornalista de carteira assinada. Esse ano, essa celebração precisa ser feita e a gente vai fazer com muita coisa especial para vocês que estão em casa. A minha história com o SBT começa lá na minha infância, já com 12 anos. Sim, eu fui participante do Domingo no Parque com o Silvio Santos, na época em que se chamava TVS. Para mim é uma grande honra poder estar junto com os meus colegas esse ano, comemorando esses 30 anos. Nessa data tão especial, né, eu quero deixar aqui os meus parabéns para essa emissora que me deu tanta oportunidade. Parabéns, TV Tambaú.
Falei que era só 2 minutinhos, pois já estamos de volta e no Momento Imobiliário de hoje, o presidente do COFES, João Teodoro, fala sim sobre as perspectivas do mercado imobiliário ainda para esse ano de 2021. Acompanhe. Olá, meus amigos, corretores e corretoras de imóveis do Brasil. Um prazer estar aqui com vocês de novo. E quero falar um pouco hoje sobre o mercado de um modo geral. As perspectivas, na verdade. Nós temos aí boas perspectivas para o mercado imobiliário também nesse ano 2021, como tivemos os bons negócios imobiliários em 2020. O sistema financeiro imobiliário, que todo mundo sabe que é aquele segmento de financiamentos que representa somente os financiamentos realizados com recursos da caderneta de poupança. Registraram no ano passado cerca de 124 bilhões em financiamentos. Veja que interessante. No ano de 2021, isso foi no ano de 2020, no ano de 2021 nós tivemos só no primeiro trimestre um crescimento de 113% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, do ano de 2020. Nós financiamos, na verdade, de janeiro a março desse ano de 2021, 43 bilhões de reais em financiamentos, aí sim, de um modo geral, incluindo o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, mais o SFH. 43 bilhões, quase 188 mil unidades habitacionais. Então, um volume assim bem significativo e que projeta para o ano de 2021 um financiamento aí mínimo de 170, 180 bilhões de reais, só financiamentos. Eu não estou falando aqui dos imóveis vendidos diretamente, aqueles que são pagos assim em 4, 5, 6 parcelas diretamente, nada disso, estou falando só de financiamentos habitacionais. Então, eu tenho aqui a impressão de que nós estamos retornando àqueles tempos bons de mercado que nós tínhamos antes de 2014. Eu tenho fé em Deus que nós vamos chegar ao final de 2021 comemorando muito no mercado imobiliário, porque todas as perspectivas são muito boas. Nós temos aí uma perspectiva de crescimento da Selic, mas nada significativo. Mesmo assim, mesmo que ela cresça, digamos para 4,5%, 5%, 6%, não importa, os juros imobiliários continuarão sendo baixos no Brasil e todas as condições de negociabilidade que nós temos no Brasil, como, por exemplo, o grande déficit habitacional a ser suprido, e com abundância de financiamentos, com certeza vão proporcionar um mercado imobiliário abundante para nós corretores de imóveis e, obviamente, para a satisfação de toda a população brasileira, porque o bom corretor de imóveis não pensa somente em ganhar dinheiro. Aliás, ele pensa primeiramente em produzir alegria, produzir felicidade para a sua clientela. E o ganhar dinheiro é consequência disso. Ok, gente? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Concordo sim, João Teodoro, por você é uma autoridade nacional, que mesmo com a taxa Selic de 5,25 ao ano, a gente sabe que as construtoras e incorporadoras não estão repassando nenhum aumento desse para você, consumidor. Por isso que eu digo, liga agora, é a oportunidade de realizar o sonho da casa própria, principalmente nas nossas empresas que estão anunciando aqui. Continuamos sim nosso bate-papo sobre como a LGPD impacta o mercado de trabalho nesta pandemia. Não esquece, você pode sim participar ao vivo, claro, mandando beijo, abraço, foto, tudo estou recebendo aqui e principalmente suas perguntas sobre esse tema importantíssimo. O nosso WhatsApp, só para mensagem, não adianta ligar, é 998542857. Aguardo suas perguntas. Torben, muita gente aqui, de empresas privadas, alguns funcionários públicos, de órgãos públicos, perguntando o que é que você pode dar de dicas para que elas possam se adequar. Porque toda empresa, seja ela privada ou seja ela pública, ela tem pessoas. E pessoas precisam estar preparadas para, nesse mistério, não cometerem os equívocos e alguém pagar. Rômulo, mais uma vez uma pergunta interessantíssima. A LGPD, ela na verdade impõe uma mudança de cultura dentro dos órgãos públicos e do setor privado. São os dois principais atores aí que tratam informações pessoais
dos cidadãos. E é um encontro marcado desse tipo de ator, de agente que trabalha com informação pessoal, com gestão, com organização e com tecnologia. Então, isso são as dicas que a gente mais busca passar com quem a gente precisa ter esse contato, os nossos clientes, é para que se invista em uma organização dentro do setor, dentro da empresa. Seja instituindo políticas de privacidade, normas de conduta de funcionários em cada setor que ele trabalha, a depender do nível de informação que ele acessa e que ele trata. É preciso que exista um padrão de conduta mínimo, onde esse padrão visa conduzir para essa segurança dessas informações, evitar algum vazamento, evitar algum desvirtuamento dentro dessa cadeia produtiva da empresa ou do setor público, quando realiza um tipo de tratamento de dado pessoal. Então essas seriam as dicas que nós sempre buscamos repassar: investir em boas práticas, investir em organização, em política de segurança e também em tecnologia que ajude a trazer isso de maneira mais forte. A Priscila Veiga está nos assistindo agora no hotel. Ela diz, doutor Elias, que ela é CEO de uma grande empresa do Recife que administra vários condomínios, vários hotéis, né? Várias redes de hotéis. Está aqui na Paraíba fazendo a captação dela, está parabenizando a gente pelo programa e faz uma pergunta muito interessante. Ela pergunta o seguinte: caso de irregularidades nesse tratamento de dados, né? Ela já deve estar pensando na sua empresa. Ela pergunta: quem responde? O funcionário? A empresa? Como é que pode evitar aí? Tem um termo que você responsabilize o funcionário por ele ter se equivocado? Pergunta boa. Boa pergunta, Romulo. E, na verdade, o que a LGPD coloca é que a empresa, ao coletar um dado pessoal, seja um dado de um consumidor, um dado de um trabalhador, ela é o que a LGPD chama de controladora, porque ela está pegando os dados e está tomando decisões sobre eles. Naturalmente, é claro que existem várias situações e que essa empresa ou esse órgão público, ele compartilha essa informação com o terceiro. Esse terceiro, de acordo com a LGPD, ele é chamado de operador. Então, tanto o controlador, que é a empresa, o órgão público, e o terceiro são chamados para a LGPD como agentes de tratamento. Então, a LGPD ela não direciona, Romulo, a responsabilidade para o funcionário da empresa. Ela direciona para a empresa em si, porque é ela que está coletando os dados pessoais. O funcionário, ele está em uma posição hierárquica menor do que a empresa. Então, a empresa que é responsável, tanto com quem ela está compartilhando as informações, compartilhando os dados pessoais. Para a LGPD, ambas são responsáveis e devem responder, de acordo com a lei, solidariamente. Então, o titular do dado, se ele entender que aquela informação foi vazada, se ele teve algum tipo de dano, ele pode procurar tanto o controlador, que é a empresa, como também o operador, ambos agentes de tratamento. É claro que, evidentemente, as empresas buscam resguardar junto a seus funcionários, eles dão treinamentos, fazem termos de confidencialidade, termos de sigilo. Como o Torben falou, nós temos também políticas de segurança da informação, que são normas internas para os funcionários seguirem. Só que, como eu te falei, a empresa vai ser responsabilizada e, é claro, se o funcionário agir em desconformidade, a empresa pode buscar algum tipo de reparação junto ao funcionário por entender que ele violou ou não as normas da empresa. Torben, muita gente perguntando aqui quais são as penalidades que podem ser aplicadas para quem comete essas irregularidades em relação ao cidadão. Rômulo, excelente pergunta, muito importante a gente entender, porque na medida em que o governo cobra das empresas e do próprio governo, dos órgãos públicos, determinada postura, ele coloca também algumas penas caso isso não seja obedecido. Então, existem duas esferas onde vão se replicar, vão resultar em penalidades. A primeira que a gente pode destacar é a do judiciário, onde é possível que se responda a ações judiciais buscando indenizações em decorrência de uma violação
a LGPD que provocou danos para as pessoas, algum tipo de vazamento, algum tipo de desvirtuamento dessa informação. Então é possível que se responda a uma demanda judicial em matéria de LGPD. Em matéria administrativa, no PROCON dos dados, como a gente falou aqui mais para trás, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode aplicar multas simples que vão desde a advertência à empresa ou ao órgão público, a penalidades que podem passar como multas diárias, pode passar por suspensão da base de dados, exclusão da base de dados e multas financeiras que podem alcançar aí a casa de milhares de reais ou 2% do faturamento daquela empresa. Então, basicamente, esse é o cenário de penas que pode ser aplicado a uma empresa ou a um órgão público. Muita gente aqui perguntando, já na área trabalhista, com mercado de trabalho, com LGPD. Uma pergunta até interessante aqui, Elias. O consentimento pode ser uma base adequada na relação de trabalho? Então, Rômulo, como a gente falou, né? O consentimento, ele é aquela manifestação livre e inequívoca que uma pessoa dá, né? Uma autorização. Só que o que é que acontece? Nós temos duas situações na relação de trabalho. A primeira é que a gente está num país com quase 14 milhões de desempregados e outros tantos milhões também na informalidade. E a segunda situação é que o titular do dado, ele é um sujeito, e trabalhador, ele é um sujeito hipossuficiente. Ele não está em pé de igualdade com o seu empregador, com o seu patrão. Então, ele não tem o poder necessário para negar um determinado consentimento. Inclusive, Rômulo, no Brasil a gente já tem cerca de 600 ações judiciais discutindo a LGPD e muitas delas envolvendo as relações de trabalho. Muita gente às vezes só pensa que a LGPD está voltada para o consumidor. Não. Exato. As empresas, elas também coletam os dados pessoais dos colaboradores e eventualmente pode cair em desconformidade ou não. E essas decisões judiciais, principalmente os tribunais, estão entendendo que na relação de consumo, na relação de trabalho, na verdade, o consentimento ele não é tão adequado. É claro que tem que se olhar o caso concreto, ver se realmente não existe outra hipótese para tratar esse dado pessoal, mas por causa dessas duas situações, a quantidade de desempregados que nós temos no Brasil e do sujeito trabalhador ser um sujeito hipossuficiente frente à empresa, ele não tem a condição de negar um determinado consentimento. Ele não pode dizer não, porque assim, ele vai bater de frente, acabar batendo de frente com o patrão e pode estar sujeito aí a uma demissão, né? E o que é que ele não quer. A gente vai para mais um giro e intervalo, mas muita gente aqui já falando da relação de trabalho quer saber se pode ser aplicado na empresa, com a implantação hoje da LGPD, a biometria para registro de ponto. Olha que pergunta interessante, mas vamos segurar aí um pouquinho para a gente, quando voltar, dar essa resposta ao telespectador. Tem muita gente querendo saber disso. E para você que quer sair do aluguel ou investir em um imóvel que pode realizar o sonho da casa própria, fique atento às oportunidades da Enolanda Construtora e também da MRV Engenharia. Vai ser dita agora pela Galega, que agora mudou de cabelo. Fala aí, Bia Freire, quais são as novidades? Trazer sua marca para o Holandas Prime é a certeza de um ótimo negócio, sem contar da localização, né? Para mais detalhes, Flávio Montenegro, bom dia. Bom dia, pessoal. É exatamente isso. O Holandas Prime Shopping fica localizado no coração de Tambaú, hoje um dos bairros mais turísticos de João Pessoa, um alto fluxo de pessoas. E aqui no Holandas Prime nós temos espaços para o seu negócio crescer. Nós já temos aqui grandes marcas, tanto de alta gastronomia como de saúde e beleza, e com espaços disponíveis para você que quer trazer o negócio para um dos bairros mais desenvolvidos de João Pessoa. A nossa estande fica aqui no próprio Holandas Prime, estamos disponíveis para atendê-los e também através dos nossos contatos e das nossas redes sociais. Pertinho da praia, de tudo e principalmente de você. Venha conhecer o Reserva Magre e o Areia Vermelha na experiência da realidade virtual. É isso mesmo, Tiago? É isso aí, Beatriz. Nós hoje temos a experiência
do tour virtual, onde o cliente vai conhecer o empreendimento de forma virtual. Ele vai saber como vai ser entregue o seu empreendimento e ele vai poder ter a opção de ver ele decorado também. É uma excelente experiência que hoje a MRV proporciona como pioneira aqui na Paraíba. O Reserva Almagre e o Reserva Areia Vermelha, eles ficam localizados aqui em Termares e hoje traz como grande diferencial a quarto com suíte, varanda e um excelente pôr do sol, tanto para a Praia do Jacaré como para a beira-mar de Intermares. Então venha conhecer o Reserva Areia Vermelha e o Reserva Almagre. Nossa equipe está de plantão, de domingo a domingo, vem conhecer a MRV. Gostou? Então ligue agora para os corretores de imóveis da N Holanda Construtora e também da MRV Engenharia, pois estão todos de plantão. Antes mesmo de você fazer a sua simulação ou procurar qualquer outro imóvel, liga para os da gente, lhe garanto, aqui você encontra as principais construtoras imobiliárias da Paraíba, estão preparadíssimos para fazer você sair do aluguel. E a gente vai para um intervalo bem rápido, não troca aí de canal, fica com a gente, voltamos já já. De segunda a sábado, você assiste aos melhores programas. O seu café na melhor companhia. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. No almoço. Chega pra cá almoçar comigo, de segunda a sexta, 11 horas. E aos sábados, 12h30. Coladinho com Erli. As suas tardes são com muita alegria e informação. De segunda a sexta-feira, a partir de 1h25 da tarde, é comigo. No jantar. Suas noites na minha companhia. De segunda a sexta, a partir das 7h20 da noite, eu chego na sua casa. O melhor conteúdo é aqui, na TV Tambaú SBT. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. Pensou em sair do aluguel? Pensou na Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas no sonho da casa própria. Aqui, sua carta de crédito analisada na hora. Entrada zero, toda a documentação inclusa, primeira parcela, só daqui a 6 meses. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Tá vendo? É mais fácil que imagina. Só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Ficaram com saudades, né? Mas o Tambaú Imóveis e Negócios está de volta. E a melhor oportunidade de ter o seu próprio apartamento é agora. Parar de pagar aluguel e começar a pagar algo que de fato é seu, você vê aqui nesse exato momento. Qual? O Supreme Residência. Vou repetir, o Supreme Residência possui uma área de lazer bacana, completa, com piscina, churrasqueira, salão de festas, academia para você fazer a sua ginástica e sair, né, dessa mesmice
perder peso, playground, espaço kids para você botar suas crianças e os vizinhos brincarem sossegado. A localização na região que mais cresce na cidade de João Pessoa e próximo das praias do litoral sul. Você pode se divertir, pegar seu carro, ou Uber, ou transporte coletivo e ir para lá. E a surpresa de hoje é o preço. A partir de R$ 119.900. Eu vou repetir. R$ 119.900 e o mais importante, com toda a documentação paga pela construtora. Isso quer dizer que nem a escritura você paga. Veja só que coisa legal. Aproveite a novidade, o momento e faça como milhões de pessoas já fizeram. Afinal de contas, com todas essas vantagens que você pode sim ter neste momento, fica muito mais fácil comprar o seu apartamento e realizar o sonho da casa própria. Então corre, liga, aproveita essa oportunidade exclusiva que você só encontra na FK Imóveis. Pode sim te proporcionar essa realidade. O número, anota aí, tá passando aí na telinha, pega lápis e papel, bloco de notas, 98677-2008. Vou repetir, 98677-2008. Diz assim: Priscila, eu vi agora no Tambaú Imóveis e Negócios. E também siga a FK Imóveis no Instagram, @FK_. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Liga agora. E também nos melhores bairros de João Pessoa tem sempre um imóvel esperando por você. Confira agora, nesse exato momento, as oportunidades da Zona Sul Imobiliária e da Jampa Imobiliária. Mostra aí, Bia Freire. O Luna Imperial é o empreendimento feito para a sua família, com 3 suítes e muito mais. Confere os detalhes. Isso mesmo, você não pode perder essa oportunidade. O residencial Luna Imperial, localizado no Jardim Luna. Não perde essa oportunidade, entre em contato com a gente já para marcar aquela visita e fazer a simulação. Tem 3 suítes, sala para 2 ambientes, varanda e uma área de lazer com academia, salão de festa e salão de jogos. Assim fica muito fácil para você sair de casa própria. Então vem para a Zona Sul. Lançamento aqui da Jampa Imobiliária, o Boulevard Residência, ainda na planta, então corre para aproveitar, né? Exatamente, Bia, tá? Boulevard Residência, localizado no bairro do Jardim Veneza, é um condomínio fechado com toda a infraestrutura e lazer que sua família merece. Apartamentos a partir de 114 mil, com possibilidade de entrada zero, tá? Parcelas a partir de R$ 500. Entre em contato com os nossos corretores, tá? Estão todos prontos para te atender. Tá, pode chamar no WhatsApp. Temos 3 unidades, né? Geisel, Valentina e Shopping Sul. Então procure a que fica mais próximo a você e garanta já esse super empreendimento. Tenho certeza que seus pais já dizem. Quem casa quer casa. Liga agora. Os corretores de imóveis da Zona Sul Imobiliária e também da Jampa Imobiliária estão aguardando para realizar esse sonho, principalmente com segurança jurídica e com novidades. E a gente continua conversando aqui sobre como a LGPD impacta o mercado de trabalho nesta pandemia. Quer ter sua mensagem, sua pergunta aqui ao vivo? Anota o número aí do WhatsApp, 998542857. Vamos tentar fazer esse bate-bola, muitas perguntas aqui para a gente vencer. Biometria pode ser usado como ponto? Pode sim, Rômulo, não tem nenhum problema, desde que se obedeça à segurança da informação, que haja uma preservação com relação à segurança desses dados, mas a LGPD não proíbe em nenhum momento que haja essa coleta da biometria. Muita gente perguntando como fica o mercado imobiliário com a entrada em vigor da LGPD. Rômulo, é importante que se tenha transparência, né? O mercado imobiliário precisa deixar transparente quais são os dados que estão coletando, por quê, para quem está compartilhando e por quanto tempo vai armazenar esses dados. É necessário transparência.
Microempreendedor individual, aquele, né, autônomo, aquela pessoa que não tem registro no seu conselho, aquela pessoa que é informal, que vai lá, quer ter nota fiscal, ela é atingida pela LGPD? O MEI também é atingido pela LGPD. A LGPD é uma lei muito ampla, bastante genérica, e ela se aplica a qualquer pessoa, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, seja MEI, que faça algum tipo de tratamento de dados. Então, tratou dado pessoal, precisa se adequar à LGPD. Quais são as novas funções que as empresas devem implantar com a LGPD? Porque é novidade tecnológica e novidade pessoal. Exatamente, Rômulo. A LGPD ela cria uma nova função dentro das empresas, dos órgãos públicos, que a gente chama de encarregado pelo tratamento de dados. Alguns costumam utilizar, inclusive, a nomenclatura lá da Europa, que é o DPO ou DPO. Essa pessoa vai estar respondendo às demandas quando o titular solicitar, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela solicitar, e também ela vai orientar os funcionários no dia a dia como deve se portar no dia a dia, sempre com relação à privacidade e proteção dos dados pessoais. Existem outras legislações que tratam exatamente da LGPD? Rômulo, a LGPD é uma lei geral de proteção de dados. Então, existem outras normas específicas que tratam também sobre proteção de dados pessoais. A LGPD é um marco, mas outras normas também vão regulamentar o tratamento de dados, né? A gente vai ver outros setores, como o setor bancário, que já é um setor altamente regulamentado, e a própria LGPD também permite a autorregulamentação, de modo que alguns órgãos, alguns segmentos econômicos, ele próprio vai editar algumas iniciativas para regulamentar o tratamento de dados dentro daquele setor. E também a LGPD vai editar normativas que vão trazer mais informações sobre segmentos específicos ou sobre outros tipos de dados pessoais. Qual é o futuro do mercado com a LGPD? Porque a gente tem vários segmentos, várias cadeias produtivas, a gente tem os informais. A sua opinião, o que é que você pode dizer sobre o futuro do mercado com a LGPD? Bom, Rômulo, pergunta interessante. Na verdade, a LGPD, por ser uma lei, ela aquece muito o mercado jurídico, mas também por envolver segurança da informação, proteção de dados, ela exige muito do setor de tecnologia. Então, nós acreditamos que os profissionais do direito, contadores, arquivistas, profissionais de TI vão ter esse boom no mercado porque vão passar a ser exigidos. Então, são profissões que vão estar em evidência nesse momento e é claro que na medida quando as pessoas tendem a querer se especializar numa área, vai também exigir que profissionais de ensino qualifiquem essas pessoas. Então, são áreas que vão ser aquecidas nesse mercado, principalmente num momento de incerteza que a gente acaba vivendo, Rômulo, em razão dessa pandemia, mas são áreas que estão tão em voga agora. Um abraço a você que está me mandando vários abraços, beijos. Um abraço ao Sargento Sérgio que está assistindo, a Paula que está nos assistindo no bairro de Mangabeira, ao Vinícius que está nos assistindo no Valentina, ao Glauco que está nos assistindo em Manaíra, a Priscila que está no Conde com toda a sua família nos assistindo, diz que está tomando café da manhã, e a todos que estão mandando beijos, abraços, as fotos. Tem um caso aqui interessante, Toby, de uma pessoa que não se identificou. Ela diz o seguinte, que ela foi a uma empresa fazer um cadastro e com uma semana depois começou a receber, ela tinha se mudado, segundo ela, há 15 dias e foi só nessa empresa fazer o seu cadastro. E começou a receber ligações de telemarketing, de outras empresas oferecendo a ela uma diversificação de negócio. Ela diz, olha, eu não passei, segundo ela, os meus endereços para ninguém. O que é que eu devo fazer para não ser mais incomodado por essas empresas que estão me ligando toda hora e o meu número é um número que eu mudei também há pouco tempo junto com o meu endereço? Excelente pergunta, Romulo. Esse é um caso muito comum hoje que a gente vê acontecer em diversas outras empresas. Essa também é uma prática comum e à medida que hoje a LGPD permite que se adote, primeiro, essa é uma conduta equivocada, uma postura errada das empresas se ela não explicou ou se ela não deixou claro que coletaria aquela informação para fazer isso.
cabe ao cliente autorizar ou não autorizar essa conduta da empresa. Caso a empresa faça isso sem uma autorização, é possível fazer uma denúncia nos órgãos de fiscalização que aquela empresa está utilizando indevidamente aquele dado que foi coletado. E também existem alguns sites na internet onde é possível você se cadastrar para que esse tipo de postura das empresas, essas ligações intermináveis que nós recebemos, elas venham acessar. Então, são essas duas posturas. A primeira é fazer uma denúncia, já é possível fazer isso, tanto em sites de reputação, mas também em órgãos públicos, a exemplo do PROCON e da NPD, para que isso não volte a repetir. A Germana, que está nos assistindo em Bananeira, obrigado, Germana, pela sua audiência, ela manda mais ou menos uma situação, mas em suma ela quer saber o seguinte: se os condomínios podem exigir tirar a foto da pessoa para entrar e ainda pegar todos os seus dados, se isso é legal, se não é, e como ela se precaver disso? Germana, é uma situação bastante recorrente. Os condomínios, assim que a gente passar ali pela portaria, tirar nossas fotos, só que o que é que acontece? A LGPD ela traz uma classificação para os dados pessoais e coloca sobre outro patamar alguns dados que ela considera sensíveis. E dentre deles está a biometria, que no caso pega tanto a face. Não só isso, a LGPD ela costuma dizer que empresas, órgãos públicos, inclusive também condomínios, eles têm que pegar o mínimo de dados possível. Então, certamente, Rômulo, os condomínios que utilizam de fotos de vários dados que não são necessários para você entrar no condomínio, vão ter que passar por esse processo de adequação. O Plínio, que está nos assistindo em Cajazeiras, doutor Orben, ele fala uma coisa assim que é interessante. Ele diz que como fica os Homes Bank, né? Que ele diz que tem que baixar o aplicativo do banco. Ele diz o banco aqui, mas eu não vou falar o nome do banco para não fazer propaganda de graça para o banco. E ele diz que tudo que ele tem que fazer, ele tem que botar os seus dados. Inclusive, ele disse que teve maior dificuldade da implantação do Pix. O que é que o senhor pode orientar para quem usa banco e LGPD? No caso dos bancos, é um setor altamente regulamentado. Antes da LGPD já tinham normas específicas que aí foram editadas pelo Banco Central, entre outros órgãos que regulamentam o setor bancário. E é um setor que, em regra, a gente via uma grande preocupação com relação à proteção das informações pessoais dos seus clientes. Em matéria de cadastro do Pix, esse também foi dados, às vezes, necessários para que isso acontecesse, né? Para que essa operação ela pudesse vir a ser materializada, mas diante de abusos, como casos em que você entrega uma informação e começa a receber abordagens para venda de produtos, venda de serviços, onde você não deu esse tipo de autorização, é possível que se faça uma denúncia ao banco ou qualquer empresa que tenha adotado essa postura sem a respectiva autorização do cliente. Então, tanto o cadastro negativo, que é possível que se faça da reputação desse banco na via online, nos sites de internet que possibilitam isso, como também a denúncia perante os órgãos de fiscalização. A ANPD e o PROCON, eles podem fazer aí essa fiscalização. A Maria, ela está nos assistindo. Ela disse que é de São Paulo, mas já está morando aqui na Paraíba há 1 ano. E ela disse que passou um perrengue com a internet. Ela disse que alguém pegou sua foto e fez um WhatsApp dela e saiu pedindo dinheiro em nome do WhatsApp dela. E ela pergunta se isso está dentro da regra da segurança da informação também da LGPD. Com certeza, Rômulo. Isso se trata de um caso claro de violação de dados pessoais, a pessoa está se passando por outra, então evidentemente que é necessário você registrar um boletim de ocorrência e fazer a denúncia nos órgãos públicos para que fique comprovado que você não ficou inerte, você tomou a iniciativa de procurar resolver essa situação. Na verdade, está acontecendo muito isso, eu acho que você tem que ter cuidado. Inclusive, pessoas se ligando, se passando por órgão. Eu fui vítima e clonando o seu WhatsApp, não é verdade? Aquelas mensagens de texto que a gente recebe, né? Confira no link, né? Agora, uma pergunta aqui muito interessante da Paula. Ela está nos assistindo aqui em Tambaú. Ela conta o seguinte, que a avó dela, ela está interditada, a avó dela, e que ela resolve tudo
que ela é curadora da avó. E que às vezes tem dificuldade, por exemplo, de chegar com esse documento numa casa lotérica para tirar o dinheiro, sacar o dinheiro, que às vezes a pessoa diz que não pode. E ela diz que, será que essa dificuldade que ela está tendo é por conta da LGPD, da segurança? O que é que o senhor orienta, Paula? As empresas estão começando a se adequar em matéria de proteção de dados e, diante das penalidades, elas não querem correr nenhum risco que pode se transformar num passivo para a empresa ter que pagar uma indenização judicial ou alguma penalidade em matéria do PROCON, em matéria de algum órgão administrativo. Então, é possível que elas comecem a adotar uma conduta de mais burocracia para conferir uma segurança maior. Então, seria importante que a gente entendesse o que é que estava sendo feito lá no caso concreto, para ver até que ponto isso é necessário, essa burocracia, essa dificuldade maior, para que esse tipo de informação ela seja tratada, para que não se produza nenhum dano para ninguém. A gente vai para mais um giro de ofertas e um intervalo, mas muita gente perguntando aqui sobre a responsabilidade da supervisão nos órgãos públicos, porque eu estou com uma pessoa aqui que diz que é funcionária federal e lá está a maior discussão de quem é o responsável, todo mundo receoso. Mas vamos responder agora a essas pessoas não, daqui a pouco a gente responde. E vamos para mais um intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, o papo tá legal. Muita gente mandando beijos, abraços, fotos. Continue. Voltamos já já. Cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. Sonho é prenúncio de sucesso. Saúde, conforto, tranquilidade, êxito profissional, mas o maior de todos os sonhos é a casa própria. Por isso, corretores de imóveis são fundamentais. Saint-Exupéry, em seu livro O Pequeno Príncipe, diz que o essencial é invisível aos olhos. Pois é, assim também é o nosso trabalho. Invisível, porém essencial. Parabéns, corretores de imóveis. Sistema Cofesse Cresce. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Estamos de volta e agora vamos trazer a atualização para você neste sábado através das notícias do portal T5. Aqui comigo, bom dia Lucas, o que você traz de novidade para a gente? Bom dia Rômulo, bom dia para você que está nos assistindo. Como de costume, a gente atualiza o pessoal sobre a vacinação aqui na capital, Rômulo. A campanha de imunização contra a Covid-19 da Prefeitura de João Pessoa segue com público com idade a partir dos 24 anos com a primeira dose, além dos grupos prioritários. Ao todo, são 3 postos do tipo drive-thru até às 3 horas da tarde e 5 ginásios até o meio-dia.
todos disponíveis para a primeira dose, e mais 8 locais para vacinação da segunda dose. Os imunizantes da AstraZeneca e Pfizer para quem tomou a primeira dose há 90 dias, além da Coronavac para quem tomou a primeira dose há 28 dias. Quem tiver algum problema para realizar o cadastro, Rômulo, lá no aplicativo ou pelo site, tem que agora passar um e-mail para vacinajp@gmail.com ou ligar no 98600-4815. Isso dá 8 às 17 para tirar qualquer dúvida. Então, foi a orientação que a Secretaria de Saúde está passando para quem está tendo problema nesse agendamento. Mas, graças a Deus, a gente está diminuindo essa faixa etária. Essa semana, inclusive, me vacinei, Rômulo, graças a Deus, 24 anos. E aí a gente espera que desça o mais rápido possível essa faixa etária, né, até os 18. E que você que está nos assistindo tenha consciência, se vacine. Faça com que também a vacina ela seja eficaz, não pela sua natureza, mas use máscara, álcool em gel, se proteja, distanciamento. A gente vai sair dessa até o final do ano, eu acredito, se todos fizerem sua parte, os órgãos públicos estão fazendo a sua. Então, se vacine. Amém, Rômulo. E tem também alerta para quem está pensando em curtir o sabadão nas praias paraibanas. Isso porque a Superintendência de Administração do Meio Ambiente divulgou os trechos impróprios para banho devido à baixa qualidade da água. Segundo o órgão, trechos devem ser evitados em João Pessoa, nas praias de Manaíra, Cabo Branco e Nubessa, em Cabedelo, na praia do Jacaré e na praia de Ponta de Campina, e também em Pitimbu, na praia de Maceió, Ponta dos Coqueiros e Acaú, Pontinha. Então, quem quer curtir aí esse sábado que está até agora ensolarado, né? Ninguém sabe se pode começar a chover aqui em João Pessoa, mas tem que estar atento aí nos trechos para não... Ter cuidado, né? Porque... Tem problema com saúde, né? Querendo ou não. Saúde pública. E tá dando muito aí também dengue, chikungunya. Sim. E ter cuidado com água parada com essa chuva, né? Isso. É isso, Rômulo. Outras notícias, a gente vai ficando por aqui, mas outras notícias lá no Portal T5. Portal T5, a informação no seu tempo. Obrigado, Lucas. Até o próximo sábado. Importantíssimo esse seu trabalho. E vamos para mais um giro de ofertas nos melhores bairros de João Pessoa. Tem sempre um imóvel esperando por você que atende, sim, às suas necessidades. Confira os empreendimentos da Mais Construtora e também da FK Imóveis. Bia Freire traz todas essas notícias. O Mais Luxo é o empreendimento que você sempre sonhou, em ótima localização, mas corre, que tem poucas unidades. Essa é a oportunidade para você aproveitar, né, Jaque? É isso mesmo, Bia. Bom dia. O Mais Luxo, localização perfeita no bairro dos Bancários, últimas unidades em fase de acabamento. Vem conhecer esse belíssimo empreendimento. Apartamentos de 2 e 3 quartos, 1 e 2 vagas de garagem, área de lazer completa. Venha contemplar. Venha fazer parte dessa família. Lançamento dentro do Parque Cowboy Residencial Samoa. Priscila vai nos contar um pouco os benefícios para quem adquirir esse empreendimento. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, você da telinha. Apresento hoje o Residencial Samoa, dentro de um condomínio fechado, portaria 24 horas. Uma área de lazer completa, com piscina, churrasqueira, salão de festas, campo de futebol, quadra poliesportiva e muito mais. E num preço imperdível que só aqui a FK Imóveis tem, a partir de R$110 mil. Isso mesmo que você ouviu. E aqui na FK Imóveis ainda tem cashback, dinheiro no bolso no ato da assinatura do seu contrato. Então você que ainda não comprou seu imóvel, corre e aproveita essa oportunidade. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar.
Estamos, né, claro, aqui debatendo. Liga agora para as empresas que apareceram, porque aqui você sabe que temos credibilidade e as principais e melhores consultoras você encontra no giro de ofertas que você acabou de assistir. E estamos debatendo todos os detalhes sobre um assunto importantíssimo, como a LGPD impacta o mercado de trabalho nesta pandemia. E você sabe, o número do WhatsApp 998542857, liga e manda seus abraços, suas perguntas. Então, Elisa, as pessoas com dúvidas, muitos funcionários públicos, municipais, estaduais e federais, querendo saber qual é a responsabilidade deles nessa mudança. Realmente está havendo muito treinamento, mas eles estão muito inseguros porque ficam com medo, né, das penalidades. Exatamente, Rômulo. Alguns tribunais, inclusive, colocaram a responsabilidade sobre o tratamento de dados pessoais em seu quadro de servidores. O que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como uma das funções dela, é normatizar o setor. E ela já deixou claro que quem vai ser o responsável não vai ser o servidor público que está lá na ponta desenvolvendo as atividades, mas sim o órgão público em si. Olha, uma pergunta bem interessante. As pessoas estão falando aqui que viram muito nesse ano vazamentos de inquéritos, né, que inclusive estavam de segredo de justiça e vindo de órgãos que são órgãos de credibilidade, né? Como é que funciona isso? As perguntas que estão fazendo aqui. Esses vazamentos de informação, a pessoa quando é detida, sai na imprensa, isso pode, não pode? O que mudou nesse aspecto, doutor Torben, para a LGPD? Excelente pergunta, Rômulo. Na verdade, em matéria penal, sobretudo o processo de investigação, o processo criminal, ele é uma exceção que a LGPD ela traz como excepcional essa atividade do Estado, porque ela visa esse interesse público, né, de certa forma, que se sobrepõe também a eventualmente, em alguns casos, de direitos individuais. Então, a LGPD ela traz dentro da própria lei, do texto da lei, essa exceção para casos específicos de processo de investigação criminal, onde vai se aplicar normas específicas que não a LGPD para esses casos. A questão da internet, como é que você orienta o telespectador? A gente sabe que na internet, às vezes, tem a regulamentação agora da internet, mas como funciona a internet com, por exemplo, as propagandas que as imobiliárias e construtoras fazem e tem ali, tem interesse, você tem que fazer aquele preenchimento, né, dos dados, muitas vezes até do CPF. Como é que você orienta as construtoras imobiliárias, e não só elas, a todas as empresas que trabalham hoje na captação que eles chamam de leads? Exatamente, Rômulo. É ideal que as imobiliárias e demais empresas, eles devem coletar o mínimo possível de dados pessoais. Eventualmente vai ter que se fazer um estudo, no caso concreto, para ver quais dados são realmente necessários e se a gente vai precisar pedir o consentimento ou não. Se vai ser um interesse da empresa coletar o nome de uma pessoa para identificar, mostrar seu serviço e entrar em contato com aquela pessoa. Torben, tem um caso aqui muito interessante. A pessoa disse que viajou para Gramado e quando ela chegou no aeroporto, ela foi buscar o carro dela. E quando ela chegou lá, ela tinha reservado o nome dela, tudo direitinho, e não estavam os dados dela lá no local. Ela mostrou que tinha feito essa reserva de carro e teve que preencher tudo de novo. Ela diz, isso é possível? A gente faz um preenchimento via online e depois perdem esses dados. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem direito ou não tem direito a alguma coisa? Aparentemente, esse é um caso de desorganização da empresa, né? Porque está coletando excessivamente os dados, só que a LGPD ela se aplica também perante esses casos, mas para que surja um direito de indenização por parte do cliente, é preciso que se converta em algum dano. Então, se ela conseguir dimensionar esse dano, o que foi que ela foi prejudicada em conta disso, ela pode buscar os seus direitos. Muito obrigado. Rapidamente, a gente já está no final. Suas considerações finais. Bom, pessoal, agradeço a oportunidade, Rômulo, de abrir esse espaço para debater um tema tão interessante no nosso dia a dia, que são os nossos dados pessoais e o reflexo que isso está causando aqui nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Doutor, muito obrigado. Suas despedidas. Obrigado, Rômulo. Obrigado aos nossos telespectadores que nos acompanharam aí. Obrigado também a todos que estão nos assistindo.
Estamos encerrando mais um programa Tambaú Imóveis e Negócios. Você encontra o programa e a edição de hoje no portal t5.com.br e as edições anteriores. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar sobre saúde e segurança do trabalho na construção civil. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.